O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: eu vou pescar. Eles disseram: também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé à margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: moços, tendes alguma coisa para comer? Eles responderam: não. Jesus disse-lhes: lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco, arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão, distribuiu por eles e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes, porque vós me livrastes. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos caminhando no tempo festivo da Páscoa, já no terceiro domingo, e o convite é que cada um de nós entre no barco da igreja, que tem Pedro como o seu representante maior, e siga caminhando, experimentando a Jesus Cristo, renovando a nossa fé e compreendendo a ressurreição e o ressuscitado. O texto de hoje, do Evangelho de João, ele traz um simbolismo muito bonito, que quando a gente compreende, a gente vai vendo como é que de fato eles foram entendendo a ressurreição, como é que de fato foram reconhecendo Cristo. Vejam,
O Evangelho relata que é a terceira aparição de Jesus. Há um fato curioso nisso. Mesmo já sendo a terceira aparição, os discípulos não o reconhecem imediatamente. Vejam o que o evangelista relata. Eles voltam para os seus lares, para o cotidiano. Provavelmente estavam se reunindo, provavelmente celebrando o dia do Senhor. Mas aqui nós vemos Pedro, que volta a ser o chefe daqueles que tinham a profissão de pescadores, e Pedro então resolve ir pescar. Era o trabalho deles. Então, nós vemos que alguns deles dizem: nós vamos juntos. Só para recordar, o Evangelho fala o nome de Tomé, de Natanael, que é Bartolomeu, e também dos dois filhos de Zebedeu, Tiago e João. Tem outros dois que não têm o nome. Na Bíblia, quando não fala o nome, é sinal de que é um convite para que sejamos nós a fazermos essa experiência. A gente sempre tem que lembrar disso. Quando não tiver nome, é o convite a sermos nós estes outros, que aqui não leva nome. Vejam que então eles vão pescar. Pescam a noite inteira e não pegam nada. De repente, já amanhecendo, eles veem alguém caminhando na margem do lago de Genezaré, ou mar da Galileia, de Tiberíades, levam o mesmo nome, e aquela pessoa que caminhava na margem, de onde estava, em torno de 100 metros de distância, vai perguntar a eles: vocês tendes aí alguma coisa de comer, alguma coisa para comer? Então, eles vão dizer, decepcionados, entristecidos: não temos. Pescaram a noite inteira e não pegaram nada. Se a gente se recorda, a gente vai perceber que esse episódio já havia acontecido com eles. Inclusive, nós ouvimos esse episódio no início do ano, quando ouvíamos o chamado de Pedro. Na ocasião, Jesus orienta: Pedro, pesque do outro lado, que você vai pegar. E aí, Pedro vai dizer: em obediência à tua palavra, eu vou pescar diferente. Mesmo sendo um pescador experiente, obedece à palavra e acontece a pesca milagrosa. Aí, o que Jesus disse a Pedro? Pedro, a partir de hoje, você será pescador de homens. Esse foi o chamado de Pedro. Só que agora, o contexto é outro. Eles tinham sido chamados para caminhar com Jesus. E agora, o chamado é eles experimentarem o ressuscitado. E vejam então, que aí, mesmo eles dizendo não, eles obedecem àquele forasteiro, aquele que estava na margem do rio, do lago. E então, acontece mais uma vez uma pesca milagrosa. Quando, na verdade, eles veem a pesca, João, o discípulo amado, imediatamente olha para Pedro e diz: Pedro, é o Senhor. Aqui é muito interessante também a atitude de Pedro. Narra-nos o Evangelho que Pedro estava despido, ele coloca a veste, pula no mar e vai ao encontro de Jesus. Aqui, quando a gente olha para o original do escrito evangélico, que é o grego, nós vemos que o termo usado para a veste que Pedro colocou é o mesmo termo usado somente 2 vezes em João, quando Jesus coloca o avental. O avental de Jesus é o mesmo avental que Pedro coloca. Ele pula no mar, que é o mundo, sai de dentro da barca, pula no mar e vai ao encontro de Jesus. De que forma agora? Com a veste do serviço.
Aqui a gente tem que entender de forma muito clara o primado de Pedro. Pedro é o primeiro papa da história e é ele exatamente que assume o avental de Jesus Cristo. Isso é muito curioso e ao mesmo tempo muito oportuno nesse tempo em que a gente está vivendo o descanso eterno de um papa, aguardando o início do conclave na quarta-feira para a eleição de um outro papa, ambos sucessores de Pedro, que tem, na verdade, a obrigação de usar o avental do serviço. Vejam que então, ao chegar na margem, Pedro observa que existe uma fogueira. Aqui tem 2 pontos que a gente precisa entender. O primeiro deles é que, na verdade, Jesus, ele espera os discípulos preparando-lhes um banquete. A linha da ação de Jesus Cristo é, na verdade, uma linha de acolhida, de amor, e ele prepara banquetes, ele multiplica o pão, ele acolhe as pessoas na mesa. Por quê? Porque o banquete é o lugar da refeição. Inclusive, até hoje, ele nos prepara o banquete da palavra e o banquete da Eucaristia, onde nos alimentamos da sua vida, da sua história, do seu jeito de ser. E veja, ele espera os discípulos com um banquete. Então ele vai pedir que eles tragam os peixes e ali ele vai repartir o pão. Narra inclusive que Jesus parte o pão e parte o peixe. Só por via de curiosidade, o peixe aparece aqui porque o símbolo do peixe era a marca distintiva dos cristãos no início da fé. Então, onde eles celebravam, tinha o desenho de um peixe para que um outro cristão identificasse o lugar de celebrar. Por isso, parte o pão e entra também a fração do peixe. E agora, a gente precisa notar que Pedro, exatamente alguns dias atrás, havia negado Jesus 3 vezes. O Evangelho de João coloca que Pedro estava se aquecendo numa fogueira. E as 3 vezes que perguntaram se ele era discípulo de Jesus, ele disse não. Agora existe mais uma vez uma fogueira acesa e a continuidade do Evangelho vai mencionar o chamado novo que Jesus faz a Pedro. Pedro, tu me amas mais do que eles? E Pedro diz, sim, Senhor, tu sabe que eu te amo. E Jesus diz, apacenta as minhas ovelhas. Por 3 vezes, a fogueira é um símbolo, na verdade, da remissão de Pedro. Aquele que diante da fogueira em que se aquecia negou 3 vezes, agora diante da fogueira diz a Jesus que o ama, e o ama de modo a assumir o papel de sumo pontífice, ou de pastor maior da igreja. Por isso, ao dizer a Jesus, eu te amo, Jesus então dá uma nova missão a Pedro, apacenta o meu rebanho, cuida das minhas ovelhas. Exatamente por isso, em mais de 2000 anos de história, nós não nos entendemos sem a figura do Papa, porque ele é aquele que recebe o primado de Pedro, o avental do serviço e mais do que isso, é o sumo pontífice, a ponte entre nós, a humanidade, e o próprio Jesus Cristo, que o deixou encarregado de apacentar as suas ovelhas. Vejam, é um texto que traz um simbolismo muito bonito, e ele é chamado inclusive dos discípulos de Emaús de João, porque usa a mesma estratégia. Um forasteiro se aproxima, eles falam da dor, em seguida partilha a palavra, mandando-lhes irem para
à direita pescar, esperam com um banquete, reconhecem Jesus na fração do pão e em seguida são enviados em missão. Um texto que nos chama a perceber que tudo isso que aconteceu com os apóstolos deve acontecer conosco. Em meio às lutas e desafios, o ressuscitado caminha ao nosso lado, nos oferece a palavra, tem um banquete preparado para nós e nos envia em missão. Eu diria que hoje a nossa maior missão, a de Pedro, foi ser sumo pontífice, a dos apóstolos, bispos da igreja. A nossa missão é exatamente não deixar que a experiência com Deus se fragilize nesse mundo cheio de relativismo, cheio de divisões, cheio de medo e dúvida. Precisamos nós dizer aos outros: Cristo morreu, ressuscitou, vive no meio de nós e nos ama, porque se nós não fizermos isso, quem fará? Portanto, a nossa grande missão hoje é falar de Deus, é não deixar que essa experiência se distancie da humanidade, é não permitir que as pessoas caiam, na verdade, no esquecimento, no desencanto e não façam sua experiência com Deus. Então eu os convido a experimentarem o ressuscitado e anunciar a todos, porque nós temos a graça do banquete. Por isso, alimentados, somos enviados em missão. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para que sempre seja louvado.